Salve, salve CDF, sejam muito bem-vindos ao nosso módulo, ao nosso bônus, né? Onde a gente fala sobre Storytelling Ads, que é basicamente a forma como a gente usa o Storytelling para criar os nossos anúncios. Esses anúncios que, para quem não entende direito, eles são aqueles patrocinados que aparecem ali. Quando aparece um vídeo com aquele login, com aquela palavrinha, né, de patrocinado, é porque alguém pagou para aquele anúncio aparecer na sua frente. Existe uma metodologia, uma ciência por trás do que faz bons vídeos se tornarem bons anúncios e gerarem conversão. Geralmente a gente usa esses anúncios aqui para vender os nossos produtos diretamente ou para convidar vocês para participar dos nossos eventos, onde a gente vai vender os nossos produtos também. E aqui nessa primeira aula a gente vai conversar sobre os princípios que criam a base do que faz um anúncio ser um bom anúncio. E aí a gente vai aterrissando esses princípios para vocês. O primeiro princípio é que, cara, um bom anúncio nunca pode parecer um anúncio. Se o seu vídeo ele tem cara de anúncio, tem cara, tipo, logo no primeiro segundo a pessoa percebe, pô, esse cara aqui, ele vai tentar me vender alguma coisa. Não vai funcionar. Por quê? Porque as pessoas amam comprar, mas odeiam que você venda para elas. Frasezinha clichê que é a pura verdade. Se aparece um vídeo para você e você entende que essa pessoa está querendo te oferecer alguma coisa, você naturalmente vai pular para o próximo. E aí, essa aula de princípios é, de certa forma, um spoiler de coisas que você vai receber nas próximas aulas, né? Porque todos os princípios eles vão ser realmente aplicados na metodologia que vocês vão entender aqui da forma como a gente faz os nossos anúncios. Então, existe uma forma muito simples de você evitar que o seu vídeo pareça um anúncio e você vai entender nas próximas aulas. Segundo princípio, um bom anúncio ele chama a atenção do público certo. Principalmente, o começo do seu vídeo ele tem a função de se conectar com o público certo, ou com as pessoas que podem comprar de você. Então, uma das principais funções do anúncio é identificar quem é esse público. Tá entendendo? De novo, todos esses princípios eles vão ser trabalhados nas aulas que a gente vai fazer nas próximas aulas, né? Princípio número 3. Esse aqui é uma parada que muita gente se engana. Eu vejo muita gente falar sobre isso na internet, né? Ah, não sei o que, você tem que gerar desejo. E cara, gerar desejo, criar desejo nas outras pessoas não existe. É muito difícil você, do nada, do zero, fazer a pessoa desejar algo que ela nunca quis. Na internet, a gente não trabalha com geração de desejo. A gente trabalha com estimular e canalizar desejo. E o seu anúncio tem essa função também de estimular, de pegar um desejo que a pessoa tem e talvez esteja adormecido, de pegar um problema que a pessoa tem e talvez ela não esteja prestando atenção nisso agora. A função do seu anúncio é elevar essa sensação de querer aquilo que você tem para vender e mostrar para ela, canalizar esse desejo, mostrando para ela que aquilo que você tem para entregar é a melhor forma dela sanar esse desejo. É basicamente esse trabalho. Não existe criar desejo. Por isso que é muito relevante você falar com o público certo. Porque se você fala com o público errado, você vai ter que criar desejo nesse público. E não existe criar desejo. Então a ideia é, cara, eu preciso conversar com um público que já tem esse desejo, que já tem esse problema. De novo, estou falando dos princípios aqui. Mais tarde vocês vão entender como aplicar isso na prática. Então não existe criar desejo, existe elevar, estimular e existe canalizar. Apontar o desejo que já existe para aquilo que você vende, para aquilo que você quer vender. Próximo princípio. Todo anúncio precisa gerar curiosidade, que é basicamente o desejo de descobrir. O desejo de descobrir algo novo. O que é curiosidade? Curiosidade é a diferença, presta atenção, curiosidade é a diferença entre aquilo que as pessoas sabem e aquilo que elas querem saber. E aí, querem saber. Curiosidade sobre as coisas que as pessoas desejam saber. Então você tem que mostrar para as pessoas o tempo todo durante seus anúncios que elas vão descobrir algo que elas querem saber. Princípio básico da criação de um anúncio que funciona. Vocês vão ver isso aplicado nos nossos anúncios de uma forma genial, assim. Princípio número 5. Todo anúncio precisa elevar o nível de consciência. E isso é básico pra caramba também sobre marketing. A teoria dos níveis de consciência, né? Basicamente, você tem que entender qual é o nível de consciência do seu público. Como assim? O que é nível de consciência? O nível de consciência é o que ele sabe sobre aquele problema que você resolve. É o que ele sabe sobre o seu produto, é o que ele sabe sobre o seu nicho, é o que ele sabe sobre o mecanismo daquilo que você vende. Então existe um certo nível de consciência. Ele sabe coisas na cabeça dele. Você
tem que identificar qual é o nível de consciência dele, trabalhar o nível de consciência dele para ele se identificar com você, no sentido de, cara, essa pessoa me entende. Tem que gerar essa sensação, tipo, essa pessoa me entende, ela sabe pelo que eu tô passando. Dessa forma, você entra no mesmo nível de consciência dele. E quando ele entende, quando ele percebe que você sabe pelo que ele tá passando, ele abre os ouvidos para você. Quando ele abre os ouvidos para você, o que você tem que fazer? Você tem que elevar o nível de consciência dele. Vou te dar um exemplo. Quando vocês que estão participando dessa call aqui que a gente está trabalhando, dessa aula, antes de conhecerem a Hannah, e você também que está vendo a aula gravada, antes de conhecer a Hannah, você sabia o que era formato criativo? Você tinha alguma ideia do que era formato criativo? Sim ou não? Eu chuto que não. Provavelmente você não fazia a menor ideia do que era formato criativo. Por que você não fazia a menor ideia? Porque formato criativo foi uma tese que a gente percebeu e que a gente basicamente criou. Se você vê outra pessoa falando de formato criativo no mercado, essa pessoa basicamente está copiando a gente. Ou está copiando a cópia da cópia. Por quê? Porque a gente criou esse termo dentro do mercado. Só que quando a gente cria esse termo, não adianta nada a gente criar um termo que é bonitinho se as pessoas não sabem o que isso significa. Então, se você prestar atenção em todos os vídeos da Hannah, a grande maioria deles, ele está com a intenção de aumentar a sua consciência sobre o que é formato criativo, que é um dos pilares daquilo que a gente vende. E como que a gente quer aumentar essa consciência? A gente quer mostrar para vocês que os maiores criadores de conteúdo do mundo cresceram de forma exponencial depois de encontrar um formato. Quando eu te conto várias histórias que provam esse ponto, o que começa a acontecer? Você começa a elevar a sua consciência sobre um termo que só a gente vende. E aí, com essa elevação de consciência, você começa a perceber, se eu quero crescer na internet, acabei de perceber que eu preciso encontrar o meu formato. E aí tu pensa, tá, beleza, mas como é que eu encontro o meu formato? A melhor forma é fazendo parte da formação Criador Criativo. Porque lá a gente te mostra como encontrar o seu formato. Então percebe, você tinha um nível de consciência, que é tipo, cara, eu quero crescer na internet, mas eu não sei como. Aí aparece um vídeo da Hannah falando, não sei o que, as pessoas que mais crescem, quer crescer também, né? As pessoas que mais crescem, geralmente elas crescem depois de encontrar um formato. Aí agora você tá, beleza, mas eu não entendi direito ainda. O que é esse lance de formato? Formato é sobre encontrar um padrão de conteúdo que funciona e repetir essa parada. Olha como esse criador que você conhece, que são enormes, que você já viu por aí, fazem essa mesma coisa. Aí tu fala, caralho, isso aí faz sentido. O que está acontecendo? A gente elevou o seu nível de consciência. E aí, a ideia é que você perceba, através de pesquisa, a gente vai mostrar, vai ter uma aula sobre pesquisa aqui, perceba qual é o nível de consciência do seu público. E perceba quais são as coisas que ele tem que saber para tomar a decisão de comprar de você. De se interessar por aquilo que você vende, de clicar no botão que você está pedindo para ele clicar. Tá entendendo? Então, beleza. Para resumir, o seu anúncio não pode parecer um anúncio. Você precisa chamar a atenção do público certo. Vou entender como fazer isso. Não existe criar desejo, existe canalizar desejo. Todo anúncio precisa gerar curiosidade e o anúncio ele precisa elevar o nível de consciência do seu público. Aqui são só os princípios, para você começar a ter uma ideia do tipo de coisa que a gente vai aprender aqui. E nas próximas aulas a gente vai, de forma prática, aplicando todos esses princípios. Você vai entender passo a passo como fazer um anúncio que gera conversão e vendas.